bem-vindos a mais uma aula de Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, para quem ainda não me conhece, eu sou formada em Direito, já trabalhei como advogada e hoje em dia eu sou mestranda em Direito das Relações Internacionais e professora de inglês. Então, hoje eu vim trazer para vocês um tema muito legal aqui para o inglês jurídico. Hoje eu vou ensinar vocês as várias formas de traduzir a palavra processo, ou melhor, processo judicial. Mas antes disso, eu convido cada um de vocês a primeiramente se inscreverem aqui no canal e também acessar o meu site, o dominandoinglesjuridico.com. E se tiver qualquer dúvida, aqui na descrição do vídeo estão as formas em que você pode entrar em contato comigo através de demais redes sociais ou e-mail, enfim, a forma que ficar mais fácil para você. Vamos lá então? A palavra processo, gente, quando a gente está falando de processo judicial, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente não vai traduzir como a palavra process em inglês. Process a gente usa assim para um processamento ou um sistema de processo, digamos assim, um procedimento, certo? Não é o processo judicial, que é se você falar só a palavra process, já vão ver que você não fala, você não é nativo. Então eu vou trazer aqui para vocês uma lista de palavras que eu posso usar para substituir esse process, que é errado, mas eu entendo que o seu primeiro instinto vai ser sim usar essa palavra. Mas a gente vai substituir por outras. Primeira coisa, gente, eu quero pegar com vocês uma definição da palavra suit dentro do Black's Law Dictionary. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar daquele seriado, certo? Que é Suits. Suits pode ser traduzido tanto como ternos, que é, né, o que o advogado usa, ou processos. Por quê? Suits é derivado da palavra lawsuit, que é uma possível tradução para a expressão, né, do processo judicial. Então, eu quero ler aqui com vocês a tradução, a definição da palavra suit, ou seja, a definição do processo judicial tirado do Black's Law Dictionary, que é o dicionário jurídico oficialmente usado nas faculdades de direito no exterior. Vamos lá. Any proceeding by a party or parties against another in a court of law, also termed lawsuit or suit at law. Vamos lá, é qualquer processo judicial, né? Por uma parte ou partes contra uma outra em um tribunal, também chamado de ação judicial, certo? Então, quando a gente está falando de suit, é disso que a gente está falando. A gente está falando de um processo judicial em que uma parte entra contra a outra no tribunal, certo? Então, é o mesmo sentido que a gente tem aqui no Brasil. E a gente pode traduzir também, então, a gente tem o suit e tem o lawsuit, que na verdade é a mesma palavra, certo? De vez em quando é mais fácil você usar lawsuit, de vez em quando mais fácil usar só o suit. Cuidado para não confundir esse suit com os ternos, como eu falei para vocês. E ação judicial também. Quando eu quiser falar suit at law, tradução mais ou menos seria a ação judicial. Tem várias outras palavras que eu posso usar para traduzir processo judicial. Então, a primeira que eu já falei para vocês é a lawsuit ou suit, que um deriva do outro, que é a tradução de processo judicial. Uma outra tradução, proceeding. Proceeding, gente, talvez seja mais fácil usar essa palavra, porque ela é mais próxima, digamos assim. Lembrando que não é process, é proceeding a tradução correta. Depois, action at law.
Action at law, gente, se eu for traduzir ao pé da letra, seria uma ação na lei ou uma ação no direito, que é o que a gente chama aqui no Brasil de ação judicial. Depois, procedure. Procedure também posso usar como processo judicial se você souber usar certinho na frase. Você pode acrescentar também o legal na frente, o legal procedure. Legal procedure, muitas vezes, a gente vai traduzir como o processo civil, o processo penal. Então, aí eu vou usar o civil procedure, o criminal procedure, certo? Então, a gente vai estar falando daquele processo, do código. Mas, dependendo da forma que você usa, também posso estar falando do processo judicial. Então, já falei do procedure, já falei do action at law, mas dependendo, vocês podem usar também só o action, que é ação. Igual a gente fala aqui no Brasil, não é sempre que a gente fala ação judicial. De vez em quando a gente já está no meio, já está contextualizado, posso usar só a ação, action. Depois, gente, case. Quando eu falar a palavra case, eu estou falando de um caso. Mais uma vez, quando você contextualiza, eu posso usar isso como uma possível tradução de um processo. Certo? Eu estou trabalhando em um processo, eu estou trabalhando, na verdade, em um caso. I'm working on a case. E o case também pode colocar o legal na frente. A legal case. Certo? Próximo, gente, litigation. Quando eu usar a palavra litigation, eu estou falando do quê? De um litígio. E mais uma vez, se você conseguir contextualizar, tem tudo a ver com o processo judicial. E por último, gente, a palavra file, quando você está falando do processo físico. A palavra file, ela pode se referir a um documento do processo, pode se referir à pasta em que o processo está, né? Porque a gente tem os documentos, a junção dos documentos dentro de uma capa de processo. Então, quando você quer pegar o processo físico, você pode falar também que você quer pegar o documento. I want to get the file. Certo? Então, gente, essas são as possíveis traduções que você pode contextualizar e se referir ao processo judicial. As traduções mais certas para o processo judicial é a lawsuit, que aí você tem a abreviação, o suit, e o proceeding. Essas três não tem erro. As demais você pode usar dependendo do contexto em que você estiver falando. Mas todas são corretas. Você só precisa tomar cuidado da forma em que você se expressa para utilizar essas palavras. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo e não esqueça de se inscrever no canal e acessar as minhas demais redes sociais para sempre ter mais dicas. Thank you very much and see you next time!